Você sabia que aproximadamente aí 70% dos consumidores confiam mais em negócios que têm uma presença ativa nas redes sociais? A questão é como que eu posso usar isso a meu favor ou a favor do meu negócio dentro do digital. Será que dentro do Instagram eu vou ter um perfil que é pessoal e um perfil que é profissional? Então eu acho que você tem que fazer um pouco essa escolha, essa análise. Muita gente me pergunta, né? Fui pro digital, e agora? E agora, todos nós estamos empoderados ali com o nosso canal, com a rede social, para conseguir estar na linha de frente, fazer essa venda, né? A gente tem que ter cada vez mais uma narrativa relevante. Com certeza. Né? Porque tá todo mundo falando. Não necessariamente me importa quem você é, o que você tem, aonde você tá, mas sim me alimenta. Me dá uma coisa útil, me deixa saber, faça de mim uma pessoa melhor. E a gente vê que isso dá retorno. Você sabia que aproximadamente aí 70% dos consumidores confiam mais em negócios que têm uma presença ativa nas redes sociais? Além disso, 54% dos consumidores pesquisam online antes de decidir fazer uma compra. Pois é. Esses dados, gente, só reforçam a importância de você, corretor, construir uma marca pessoal forte e estar presente no digital. Então eu tô aqui, não tô sozinha, eu tô com duas especialistas que vão ajudar a gente a entender melhor sobre como construir relevância de marca nos canais digitais. Eu tô aqui com a Cíntia Cato, diretora de marketing em canais aqui da Icatu, e tô também com a Amanda Roser, consultora e mentora de marketing. Gente, sejam muito bem-vindas, tô muito feliz de receber vocês aqui no IcatuCast. Obrigada pelo convite. Muito honrada de estar aqui com você. Sabe que você é um case ambulante pro corretor que tá assistindo a gente, né? E é maravilhoso ter você aqui justamente por isso. E o assunto de hoje foi pedido pelos corretores. Ai, que a gente legal. fez pesquisas no Comunicatu, né? Que é o nosso Instagram feito pra você. Se você não segue, passe a seguir. E aí eles queriam escutar, eles já enxergaram essa oportunidade e já enxergaram o cenário em que a gente está. E aí, já entrando em uma pergunta que eu queria te fazer, pode parecer óbvia, mas eu acho importante a gente reforçar que existe uma diferença de influenciador e existe uma diferença de marketing de influência e marketing pessoal. Eu queria que você trouxesse um pouquinho aí conceitualmente o que é cada coisa, sabe? Eu acho que vale a gente pensar que, assim, sempre somos influência para alguma coisa. A gente pode ser uma influência mais voltada a algo específico, ou a gente pode ser uma influência mais ampla, né, em diversos quesitos ou em diversos universos, territórios, etc e tal. Todos somos, de alguma forma, influenciadores na nossa vida offline. Quando a gente fala desse desafio de se colocar à frente da câmera, a gente precisa pensar, em primeiro lugar, o que a gente quer, né? O que eu quero? Eu quero dividir a minha rotina, eu quero dividir o meu hobby, eu quero dividir a minha paixão. O que eu quero fazer com isso? No final das contas, todos somos influenciadores. A forma como a gente trata isso, a forma como a gente escolhe pontuar pautas, temas, como trazer isso de uma forma relevante, muda o jogo. Então, essa para mim é a primeira perspectiva. Eu acho que tem uma grande diferenciação da gente olhar para aquelas pessoas que a gente consome como entretenimento versus aqueles que a gente consome como educação e perceber que não necessariamente todo mundo está no mesmo bolo e que não necessariamente todo mundo precisa fazer a mesma coisa. Sabe? Eu acho que influência todos temos. Agora, a forma como a gente conduz a nossa comunicação, como a gente escolhe a nossa linha editorial, é o que difere aquela pessoa que a gente fica ali rolando, assistindo, porque simplesmente aquilo me traz, né, um delírio de dopamina maravilhoso versus o outro que, putz, com ele eu me sinto mais inteligente, com ele eu me sinto mais preparado, com ele eu me sinto mais potente, né? E cada um tem o seu papel, e eu acho que esse é o grande ponto, assim, cada um entendeu o seu papel, cada um entendeu o seu território e cada um entendeu a sua especialidade. Então, assim, mais uma vez, eu acho que independente de para onde o mundo vá, influenciadores sempre tivemos e sempre teremos, não tem como. A questão é como que eu posso usar isso a meu favor ou a favor do meu negócio dentro do digital. E aí, a minha visão sobre isso para mim o negócio tem que dar resultado, não é um passatempo. Não é um hobby, não é um coçador de ego. Para mim isso não faz sentido. Para mim isso é uma arma de aquisição de cliente. E a gente tem que tratar como isso. As métricas têm que nos dizer isso, né?
E acho que quando você fala de qual que é o território de influência, é muito de posicionamento, né? Que no marketing a gente fala muito de posicionamento de marca. Qual que é o território que eu vou me posicionar? E acho que quando a gente traz para o marketing de influência, nesse paralelo que você faz com os influenciadores, né? Eu posso ter uma vida ali cheia de coisa, mas tem uns que se posicionam para o esporte. Eles são influenciadores de um mercado fitness e é onde eles querem dar luz. A vida deles é isso? Não, né? Ele tem um espectro muito maior. Mas onde eles estão dando luz e onde eles estão gerando influência é naquele pedaço, né? E aí eu só vou complementar com um ponto que é assim, muita gente me pergunta, né? Fui pro digital, e agora? Então eu começo a mostrar minha vida. Então eu acordo aqui, ó, bom dia! Gente, eu juro, tá? Eu nunca fiz um story desse na minha vida, e não é uma questão de, se gabar ou não se gabar, não é esse o ponto. A questão é assim, é uma questão de você escolher. Existe uma diferença entre o que é pessoal e o que é íntimo. E eu acho que as pessoas se perdem um pouco nisso. Não necessariamente porque você está no digital, que para você ser pessoal, você vai trazer para frente da câmera o que é íntimo. Não precisa. O marketing pessoal é uma escolha, né? Claro. Do que do meu pessoal, Claro. do marketing pessoal que eu vou Ponto. mostrar. Que é o que é relevante para o seu público. Isso, né? exato, total. Porque é diferente do que você quer, mas o que de fato é relevante. E talvez tenha um nicho de influenciador que seja micro-influenciador de vida, sei lá, que falar bom dia, talvez, possa fazer sentido para um público X num mercado Y, né? Mas eu acho que talvez para o nosso mercado, ou dependendo em outros mercados, dar bom dia vai ser pouco relevante. Sim. Né? O que o outro precisa e quer e tem você, assim, como a referência, né? Vocês são referência, vocês trabalham diante deste público, para esse público. Então, eu acho que é muito vocês pensarem justamente em qual é a minha influência diante desse grupo de pessoas e como que eu ativo isso perante o digital. Perfeito. Sim, você tocou num ponto que eu queria já trazer aqui também, que você tocou num terceiro agente aí, que é o micro-influenciador. Né? Então, assim, a gente vem acompanhando no mercado uma evolução desse marketing de influência, né? Trazendo aí a era de micro-influenciadores. Queria que você trouxesse um pouquinho dessa sua visão, dessa evolução do marketing de influência que a gente consumia muito para essa era de micro-influenciadores que a gente está vendo que está arrastando multidão, né? Eu acho que vale a gente dar um passo para trás, e eu acho que a gente tem aqui nessa conversa uma das maiores especialistas e gurus, eu diria, do mercado, quando a gente fala em termos de publicidade, marca, etc., que é uma questão assim, se a gente vai voltar nem há tanto tempo, há 25 anos atrás, basicamente, as empresas tinham algumas poucas alternativas em termos de gerar essa, não só lembrança, mas essa conversa, né, com o espectador final, com o público final, e a gente estava falando ali dos grandes veículos. Cíntia pode dizer muito mais do que eu, assim, como que se fazia isso, como que se via isso, e essa grande virada desse universo para um mundo digital, né, onde, assim, a gente tem perspectiva, a gente tem entrada, a gente tem acesso de uma forma muito diferente como era feito antes. O meu ponto aqui é que, assim, o mercado ele sempre vai caminhar, ele sempre vai digerir e ele sempre vai trazer novas rotas e novas alternativas, e eu acredito que num lugar maior de democratização. Então, a gente sai de um palanque onde poucos participavam, só com budgets muito milionários, e a gente dá espaço para pessoas mais comuns tomarem esse espaço, dominarem essas parcerias e frentes e etc. E aí a gente chega agora num determinado momento onde a gente percebe que todo mundo pode. Todo mundo pode falar. Se falou em alguma entrevista exatamente isso, né? Era um palanque onde você só falava, grandes veículos, só você falava. Hoje você fala e você escuta. É isso. Uhum. Não, eu acho que tem muito isso, assim, né? Como a rede social empoderou muitas pessoas, e eu acho que a gente tá aqui, que é meio que isso, né? A gente ganhou todo esse poder. Como a gente tá usando. Como vocês estão usando para vender. Porque antes eram grandes marcas na TV, que é o que a Amanda tá falando, né? Budgets milionários. Então, tinha muito pouco espaço para conseguir vender. E agora, todos nós estamos empoderados ali com o nosso canal, com a rede social, para conseguir estar na linha de frente, fazer essa venda, né? Então, acho que isso é muito forte. Acho que quando você olha pelo lado do consumidor também, eu acho que eles antes admiravam
o ator, a atriz, a TV, o garoto propaganda, né, que a gente via ali. Então, era a roupa dele que a gente queria comprar, que estavam usando na novela e tal. E hoje em dia, cada vez mais as pessoas se conectam com essa proximidade, né? Quando a gente fala dos micro-influenciadores, o garoto propaganda, ou sei lá, aquele ator, ele tá muito distante da minha realidade. Eu me conecto, eu acredito, eu tenho confiança com quem tá aqui mais perto, que eu tô acompanhando e que eu tô vendo verdade, né? Então, acho que esse papo é muito relevante para ver como a gente consegue, que acho que é o que ela falou, né? Colocar intencionalidade nisso para gerar negócio. Total. É. E aí, eu acho que vale a gente pensar, assim, eu sempre falo que a gente tem 4 grandes eras no marketing digital. Então, vamos voltar um pouco para trás, né? Se a gente vai falar, assim, talvez de 15 anos atrás, eu era uma assídua consumidora de blog. Acho que você também, não? Você gostava de uns blogs? Eu Você peguei consumia. pouco essa fase de blog, mas eu peguei. Você Eu consumi um pouquinho. Eu era louca dos blogs, eu amava os blogs. Mas assim, a gente teve essa inserção de pessoas mais comuns na internet nesse momento dos blogs. O que era muito legal dos blogs? Eles eram canais muito genuínos. Então as pessoas, elas estavam ali para falar das suas paixões, dos seus hobbies ou daquilo que era algo muito natural para elas, né? Só que aí a gente teve a entrada de 2 grandes players no mercado. E aí a gente inaugura a segunda fase do marketing digital, que é quando a gente fala da entrada do Instagram e do Snapchat. Quando a gente tem a entrada do Instagram e do Snapchat, o que acontece, gente? O digital, ele começa a se tornar um ambiente de negócio. Verdade. Disseminação de opinião e um ambiente claríssimo de negócio. Porque as marcas começam a perceber que tem gente consumindo aquilo, que elas têm muita dificuldade de chegar no consumidor final. Muitas vezes elas não têm budget para alimentar aqueles grandes canais de mídia que antes era obrigatório, se você quisesse ter uma presença relevante, elas falam, opa, aqui dá para mim, né? E aí as pessoas, elas começam a perceber que quanto mais elas alimentassem aqueles canais de Instagram e Snapchat, mais pessoas acompanhavam, mais pessoas tinham interesse, mais pessoas ficavam por ali, etc e tal. Bom, essa fase, ela reinou por muito tempo. Até que a gente se deparou com a pandemia. E mais ou menos na época da pandemia, a gente teve a entrada de um novo player no mercado, que é o TikTok. É verdade. Quando o TikTok entra no mercado, ele inaugura uma nova era. Por quê? Porque agora não me interessa mais quem você é. Me interessa o que você fala. Se vocês perceberem na rolagem do TikTok, a maioria dos posts que você recebe não são de pessoas que você segue, mas sim pessoas que... temas que você tem interesse. Sim. Então o tema ele chega pra você muito treinado pelo algoritmo diante daquilo que você alimenta ele. E isso faz com que pessoas comuns, pessoas anônimas, pessoas que simplesmente têm o que dizer, comecem a ganhar muita relevância. Perfeito. Verdadeira relevância, né? Então, assim, é um momento onde a gente quebra o paradigma e a gente percebe que se instaura praticamente uma nova era, que é essa quarta era, que é uma era totalmente omnichannel, e aí a gente vem com uma conjugação com a inteligência artificial, mas eu não vou entrar muito nesse aspecto, mas o meu ponto aqui é assim, cada vez mais a gente caminha para essa democratização, cada vez mais a gente caminha para esse espaço. E o que eu quero provar o ponto aqui para vocês é justamente assim, não necessariamente me importa quem você é, o que você tem, aonde você tá, mas sim me alimenta, me dá uma coisa útil, me deixa saber, faça de mim uma pessoa melhor. E a gente vê que isso dá retorno, que as pessoas ficam, que as pessoas consomem, que as pessoas elas se utilizam disso. Então, quando a gente fala dos micro-influenciadores, volto a dizer, todos somos influenciadores, independentemente do nosso número de seguidores. Todos temos poder de influência, todos somos uma marca. A questão é a seguinte, cada vez mais o mercado está dando espaço para as pessoas começarem, né? Para você poder existir independente de uma placa de status. Então, para mim, é uma coisa de que praticamente não tem mais desculpa. Mas aí você tocou num ponto também onde todo mundo tá falando, né? Sim, com certeza. Então,
a gente tem que ter cada vez mais uma narrativa relevante. Com certeza. Né? Porque tá todo mundo falando. Tá todo mundo falando do mercado financeiro, tá todo mundo falando de proteção, né? Que é o caso do nosso corretor aí que tá assistindo a gente. Que narrativa relevante eu vou levar para esse meu público, né? E aí, eu assisti algumas palestras suas que você fala da narrativa poderosa, né? De criar uma narrativa poderosa. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, que você falou que é esse tipo de narrativa que atrai, né? Que engaja nas redes sociais. Que você falasse um pouquinho pra gente de como é que o corretor que tá assistindo a gente consegue colocar em prática isso. Eu hoje mandei uma mensagem para uma mentorada falando... Falando exatamente sobre isso. E eu falei para ela o seguinte... Posts que viralizam costumam ser irresistivelmente identificáveis ou indiscutivelmente provocativos. Qual é o ponto aqui? Quando a gente fala sobre narrativa, existe uma áurea, né, em volta dessa história de narrativa. O que é narrativa? Assim? A questão é a seguinte, gente. Todo mundo tem fatos na vida. Todo mundo, né, tem aqui o que fez, o que comeu, o que viveu, o que... A questão é que você pode contar os fatos exatamente no prazo, no tempo de como eles aconteceram, ou você pode tornar isso algo muito apetitoso para quem está vendo do outro lado, né? Então, isso é sobre você criar a sua narrativa, isso é sobre você despertar o interesse no outro, de verdadeiramente passar tempo com você, de te assistir, de te perceber, etc e tal. Mas, quando eu falo sobre essa frase ou essa mensagem, é muito sobre se entender, como você falou agora há pouco, que estamos numa via de duas mãos. Não é uma via de mão única. Então, enquanto a gente simplesmente despeja todo o nosso repertório, ou tudo que a gente acha que a gente deveria falar, ou que a gente deveria fazer, ou que a gente deveria mostrar, sem considerar quem está do outro lado, esse é o maior tiro no pé que a gente poderia dar. Qual é o grande lance aqui? É a gente entender quais são essas situações identificáveis para quem tá do outro lado. Então, assim, é uma coisa da pessoa bater o olho e falar: caraca, sou eu! Ou, nossa, leu minha mente! Putz, passei por isso! Cara, já senti isso! E você se conectar imediatamente com aquela pessoa. Ou, vem de um outro lugar, de você bagunçar, balançar o status quo e ser corajoso de trazer provocações a ponto daquela pessoa falar: não consigo passar daqui sem olhar pra você. Entendeu? Então, eu acho que assim, quando a gente fala de narrativa, é a forma como você conduz os fatos, é a forma como você conduz a história que você quer contar. Primeiro que tem a tua história pessoal, que eu acho que ela é muito importante de ser considerada, de ser preparada, de ser pontuada, e isso é algo muito central na formação de uma marca pessoal, mas existe todo o progresso e o processo para conseguir se criar uma comunicação magnética. E aí, para mim, quais são os principais pilares de uma comunicação magnética? 1, você precisa entender a pessoa que está do outro lado. 2, você precisa perceber que essa pessoa ela quer falar sobre ela. Pode ser a partir de você, mas ela quer se ver, ela quer se melhorar, ela quer se conquistar, né? Então, quando ela bate o olho e ela vê algo que ela fala: nossa, eu conheço, ou nossa, já passei por isso, ou nossa, isso aqui já aconteceu com tal amigo, ela fica. Ou vem num lugar de você ser tão, de novo, corajoso e provocativo, que a pessoa fala: nem consigo passar daqui sem olhar pra você, vou ficar. Legal. Né? É isso. Legal. Agora, vocês até falaram um pouquinho disso, né? Que quando a gente abre para esse marketing pessoal, de que maneira que eu vou me conectar com aquela pessoa, é fácil confundir, né? Quem sou eu, o corretor que vai falar de proteção completa? Quem sou eu, o corretor do churrasco do final de semana? O quanto eu vou abrir da minha vida para que mensagem eu quero passar, né, Si? E não é fácil fazer isso para quem está começando, né? Para o corretor que está assistindo a gente e está começando. Como é que o corretor aí, você que está assistindo a gente, consegue fazer essa diferenciação do perfil pessoal para o perfil profissional, mas se mantendo verdadeiro? Né? Porque eu não quero imprimir um personagem. Eu sou o seu corretor e tal. Então, assim, como é que ele consegue fazer isso na prática? Legal, Lu. Acho que é um super desafio. Né, acho que é um desafio. Acho que hoje o pessoal e o profissional se misturam muito.
O que eu ia voltar aqui um pouco só antes, que a Amanda colocou, acho que você passou por vários pontos super cirúrgicos e muito profundos e importantes, né? Mas tudo a gente fala muito de relevância, né? Então, acho que é menos sobre, e aí passa por esse tema pessoal, profissional, tudo que a gente falou, mas por esse magnetismo, é menos sobre o que a gente quer falar ou o que a gente acha que tem que falar e muito mais sobre o que as pessoas querem ouvir, né? Porque é muito sobre conexão. Então, como eu consigo gerar essa conexão? Tudo eu acho que no final flui depois, né? E acho que o corretor, ele tem muito um papel super fundamental quando a gente fala do nosso mercado, né? Como a gente se conecta com as pessoas, seja com educação financeira, né? Como eu passo credibilidade, como eu mostro... Acho que a gente conversa muito, a gente estava falando um pouquinho antes, né? Como é difícil, como a gente tem um desafio de ter que fazer as pessoas se projetarem num lugar que elas não querem, né? Porque acho que diferente de outras marcas e produtos que você tá fazendo as pessoas se sentirem mais bonitas, né? Comendo uma coisa gostosa, mais cheirosas, a gente precisa fazer elas se projetando num momento difícil, né? E acho que o corretor precisa conseguir gerar essa conexão. E acho que o grande desafio de vocês é como eu consigo gerar essa conexão pensando sobre o ponto de vista do meu público-alvo. Porque se eu ficar falando, não, você tem que ter, e tem a cobertura e não sei o que, talvez não conecte, né? Por mais que você fale as coisas mais importantes, o que eu consigo falar de mais relevante para conseguir gerar essa conexão, né? E aí, voltando agora à nossa pergunta, desculpa que eu tava com isso no radar aqui ouvindo, eu acho que a vida pessoal e profissional tem eu acredito, concordo muito com a Amanda. Eu acho que tem um lado pessoal muito importante. Talvez, na minha visão, você tenha que escolher, primeiro, será que é escolher um canal? Eu, Cíntia, o meu Instagram é pessoal, é o meu álbum de família. Eu não aceito todo mundo, é um canal fechado. Eu aceito pouquíssimas pessoas, só quem eu conheço de fato. O LinkedIn é profissional. Então, o LinkedIn, eu aceito todo mundo, é meu lugar ali profissional. Será que dentro do Instagram eu vou ter um perfil que é pessoal e um perfil que é profissional? Então, eu acho que você tem que fazer um pouco essa escolha, essa análise, que eu acho que vem muito do que a Amanda falou, de ser intencional, né? Qual que é a minha intenção, em que canal eu quero o quê? E no lugar que você escolher, que é o seu canal profissional, o que eu faria? Tá? Do meu ponto de vista. Eu acho que é trazer um pouco da sua história e quem você é, e depois disso, como você traz essas pílulas do lado pessoal, mas é o que você falou, talvez seja menos o churrasco do domingo, e talvez seja mais um livro que você leu e que te marcou, um filme que você assistiu, você tá numa viagem, você foi num museu e você teve um insight, uma coisa que você viveu com seu filho, que foi uma lição de vida, e sei lá, e você quer compartilhar. Eu acho que essas coisas são pessoais, mas ao mesmo tempo elas conectam, né, e aprofundam ali, talvez, esse olhar para somar com outras coisas mais profissionais, mais de credibilidade. Porque eu acho que você vai só para um lado muito do negócio, eu acho que fica frio. Fica duro, né? né? E aí eu não Fica gero conexão com aquela distante. pessoa, né? É isso, mas eu acho que a Si trouxe um ponto que pra mim é o ponto mais central de todos, que é assim, escolha o que você vai postar, né? Não sai postando tudo porque você ouviu algum guru da internet falar que você deveria ser pessoal. Cara, dá pra você ser pessoal de diversas maneiras. Dá pra você ser pessoal e você ter essa conexão em diversos âmbitos. E não necessariamente mostrando tudo que você faz ou a forma como você vive o seu dia a dia. Putz, isso pro teu cliente talvez não agregue tanto. Sim. Isso talvez não seja tão relevante. Agora, vocês sabem que eu vi outro dia um exercício que eu achei tão interessante, tão curioso, eu vou fazer com vocês. Se apresenta sem falar o que você faz. Nossa! Muito difícil, não é? Vai. Muito difícil. Tenta. Se apresenta, mas calma, qual que é meu público-alvo? Qual que é meu canal? Gente, olha como é difícil. Tô me apresentando pra Olha quem? São como as é amigas da minha difícil. filha? Vai, você chegou num lugar Adorei e você isso, vai se hein? apresentar. É Vou bom, até me né? repostar aqui, ó. Você vai já? Você é o Peraí. próximo alvo. Sou a Quero só Cíntia com a chefe. Cato. Nossa, gente, muito difícil. Calma, preciso pensar. Difícil. Muito difícil. Apaixonada pelo que eu faço, que eu não posso contar o que é. Sacanagem. Maravilhosa. Puta sacanagem. Ela te pegou, tá, Amanda? Muito. Casada, mãe, tenho uma filha maravilhosa de 3 anos e meio que tá me ensinando muito sobre a vida. Adoro comunicação, falar com as pessoas, me conectar. Pra mim, trabalhar com pessoas, eu acho que é super importante. Tá, pra mim E já é tá isso, né? suficiente, Não posso falar tá? mais Pra nada. mim já tá suficiente. Mas o que eu queria mostrar pra vocês? Eu não posso falar mais nada.
já sofreu, gente. Mas o ponto pra mim, assim, são 2 pontos que eu acho que são muito importantes, tá? Primeira coisa, quando a gente tá na vida, no nosso dia a dia, o nosso trabalho, ele ocupa um espaço muito importante, muito relevante. Só que quando a gente vai pro digital, o que a gente faz? A gente se inibe nessa questão. Então, a gente sabe que a gente tem um baita repertório. A gente sabe que a gente tem coisa pra caramba pra falar, coisa pra caramba que a gente fez. Só que aí, quando aponta a câmera pra gente, o que acontece? Trava. Nossa, o corretor, então, ele respira isso. Respira isso. Põe ele na frente da câmera. O que acontece com ele? Ele trava. Só que aí, ele começa a falar e postar tudo que tem a ver com o não profissional. Então, se apresenta nesse lugar que você não pode falar sobre o que você faz. E aí é isso que posta-se. Só que isso não interessa ao cliente. Só que isso não interessa ao público. Só que isso não faz o dinheiro. E é essa confusão que, ao meu ver, é a pior confusão que se faz ou que se tem, principalmente quando você não tem necessariamente toda a consciência ideal e você começa a consumir um monte de guru de marketing, de influência na internet. E aí você começa a ouvir, não, porque você tem que postar o teu dia a dia, a tua rotina. Putz, aí você se embanana todo. Entendeu? Então, assim, mais uma vez, volto a dizer, dá pra você ser pessoal sem você ficar trazendo pontos, íntimos e 2, que não agregam. E acho que tem 2 pontos que a gente falou um pouco, né, de conheça quem é o seu público-alvo e acho que conheça quem é você. Porque pra mim, o que é verdadeiro pra você? Porque talvez eu possa falar uma coisa e ser super natural e gerar uma conexão que você vai falar e vai parecer artificial e vice-versa, né? Super. Talvez você fale uma coisa que pra você seja muito natural e seu público se conecte e veja muita verdade nisso. E se eu seguir isso do guru de marketing e ver você falando e falar, vou fazer igual, eu vou parecer um robô. É isso. E as pessoas vão e vai passar pouca E a veracidade. gente se maltrata né? pra caber num lugar pra estar num lugar onde a gente não cabe. Isso. Então, assim, Então, mas isso é uma muito coisa importante importante também, a gente parar de se apertar pra caber, É. sabe? Eu acho que a gente tem que estipular qual é o nosso objetivo, o que a gente quer com aquilo e entender qual é o caminho, qual é a estrutura, qual é o processo pra aquilo e ser firme e forte naquela determinação e fazer dia após dia pra eu chegar aonde eu quero, efetivamente, sabe? Porque senão a gente se perde no meio do caminho. E aí é sempre resgatando, gente, que assim, eu não tô lá por estar. Eu quero gerar negócio, Isso. né? Então, assim, não tem claro. essa de, não é pra mim. É pra gerar negócio, onde você tem capilaridade, né? Eu não sei se foi em algum episódio do CatoCast ou se foi bate-papo. Os médicos estão lá. Claro. Né? A pediatra do meu filho tá lá, né? É Coisa isso. que a gente nunca Imaginou anos atrás, né? Exatamente. Eu via a pediatra do meu filho 2 vezes no ano, né? Ou quando dava algum perrengue. Então, assim, eles estão lá, sabe? Coisas que não aconteciam há pouco tempo atrás. Então, é seu espaço, sim. É seu espaço, sim. Mas eu sei que você tá querendo começar, né? E eu tô com a Amanda aqui, que é especialista nisso. Eu queria que você desse algumas dicas para quem está começando, um passo a passo de como é que ele pode se aventurar e trabalhar o seu marketing pessoal nas redes sociais. Tem algum começo? Acho que a gente já falou um pouquinho daqui, né? Que é mapear você, né? Se autoconhecer, conhecer teu público, mas efetivamente tem algum de frente para trás aí? Pra mim, assim, existem 3 perguntas que são 3 perguntas guias, tá? A primeira coisa é, no que você é muito bom? Boa. O que você é muito bom? Segunda coisa, assim, o que você ama? Falei pra Cíntia, se apresenta sem falar o que você faz. Amo, né? Sou muito dedicada a isso. Boa parte da minha vida vem desse lugar. E a terceira é, pelo que te pagariam? Quando você junta essas 3 respostas, no que você é muito bom, o que você ama e pelo que te pagariam, você deveria tomar para si um lugar de segurança e de apropriação que já deveria ser muito suficiente para você abrir a câmera e falar, eu domino isso aqui. As pessoas podem contar com isso aqui. Isso basta? Não, não basta. Mas isso já é uma determinação e já são fatores que te dão visão muito melhor do que você simplesmente falar, tá, e agora o que eu faço com isso, entendeu? Bom, isso posto, eu acho que tem que se pensar. Perfeito. Então, eu entendo o que eu tenho para trazer para o mercado. O que eu tenho para trazer para as pessoas. Ok, quem são as pessoas? O que essas pessoas querem? O que essas pessoas precisam? O que essas pessoas consomem? Legal. Será que eu tô olhando para essas pessoas? E sabe que é muito curioso? Porque quem tá nos assistindo tem uma carteira de cliente.
É. E aí, sabe o que acontece quando você fala, quem é tua persona? Muitas vezes acontece uma coisa assim, cara, você tá com o teu cliente todo dia. Você sabe quem Você tá no telefone o tempo todo. Você tá ali trocando e-mail, WhatsApp, você tá sentando pra almoçar, fazendo relacionamento, marcando um café. Poxa vida. Você não sabe quais são as pautas de interesse, quais são os pontos de dúvida, o que essa pessoa pensa, o que essa pessoa sente, pelo que essa pessoa se interessa. Eu garanto que se sabe. E no nosso negócio, né, se a gente conhece a família da pessoa. Porque Pois lá a gente tá é. falando de De planejamento, né? beneficiário. E acho que tem um episódio aqui do CatoCast que o Bruno gravou com o Diogo e que eles falavam exatamente isso, ó, mãe, que eu achei super interessante. Essa dica que pra quem não assistiu vale muito, esse episódio tá super legal. Mas eles falavam que pra você entender, pega a sua carteira de clientes no topo, quem te traz mais rentabilidade e olha o que eles têm em comum. E aí eu acho que você está trazendo um ponto importante, né? Que acho que vale como atenção, que antigamente a gente olhava para dados demográficos, né? Mulheres de 30, 40 anos. Gente, isso tá Datou tão já. né, passado. Então, eu acho que aqui, quando você trouxe todos os exemplos, o que essas pessoas gostam. Então, eu acho que se você pega o topo da sua carteira mais rentável e olha o que elas têm em comum comportamental, né? Elas têm filhos, são profissionais autônomos, tem muito médico. Será que é esse o nicho que eu quero começar a falar? Será que é com médicos, que é um profissional autônomo ali, que para o seguro de vida que trabalha muitas vezes com as mãos, que precisa disso, né? Enfim, quem que é o nicho que é o mais rentável, que pra mim é relevante, que eu posso abrir a câmera ali pra começar a Sabe o que é conversar? muito legal que a Ci tá falando? Assim, se vocês percebem que tem grupos notáveis, né, dentro da carteira de vocês que faz muito sentido, a provocação que eu faria agregando no que a Ci trouxe é justamente quais são as pautas que essas pessoas ou elas consomem, ou elas veem, ou elas se interessam e que você pode usar como gancho para sua comunicação. Muitas vezes a gente comete um erro muito clássico, que é despejar o nosso conteúdo ou o nosso repertório pro outro. E aí a gente se sente sempre falando com a parede. Sempre cai nesse lugar. Putz, não tem engajamento. Putz, meu alcance não vem. Putz, né? Tá, então você percebe ali que dentro da tua carteira tem aqueles que são o maior aporte de receita para o teu negócio. Você começa a dissecar aquilo, a entender, a perceber os detalhes, se volta a falar com aquelas pessoas. Ok, o que eu posso usar que essas pessoas de fato gostam, que essas pessoas de fato sabem, que essas pessoas de fato se interessam, para eu chamar a atenção delas, abrir o olho delas, para começar a gerar uma conversa. Não necessariamente eu preciso partir de um lugar onde a minha conversa é dura, onde a minha conversa ela já vem numa vestimenta educativa. Né? Muitas vezes eu posso usar um gancho de algo que é relevante, de novo, para o outro, para provar meu ponto no final. Então, eu acho que vale muito olhar para isso. Então, só recapitulando, né? Qual seria, assim, o meu passo a passo? Se façam aquelas 3 perguntas. No que você é muito bom, recapitulem as 3 perguntas, olhem para a persona de vocês, mas não num lugar de, homem, mulher, casado, tantos anos, não. Quais são as necessidades dessas pessoas? Pelo que essas pessoas já passaram? O que essas pessoas sentem? Quais são as angústias? Sabe aquele momento quando a gente vai dormir, a gente tá aflito, que a gente fica parecendo um peixe morto na cama? O que gera esse sentimento que faz o teu cliente ficar um peixe morto na cama? Conversa com ele sobre isso. Traz isso pra ele. Até porque se tem um negócio que eu aprendi com a Cíntia, quando você fala pra todo mundo, você não fala com ninguém, né? Então, se você traz um repertório tão muito amplo, você não acerta ninguém, né, Cíntia? Pra mim, eu acho que assim, dicas, talvez, né, que eu também traria complementando a Amanda esse passo a passo, eu acho que escolhe esse nicho, né, eu acho que quem quiser falar com todo mundo acaba não falando com ninguém, porque você quer conectar com todas as faixas etárias, com todo mundo, de todos os jeitos, de todos os comportamentos, quem é solteiro, quem é casado, quem tem filho, quem não tem, e acaba que fica raso. Então, eu acho que para ser relevante, né, acho que complementando, acho que escolhe um canal, entende quem você é, entende quem é seu público-alvo, entende qual que é o canal que você fala melhor, como você começa ali num nicho pequeno e depois vai ampliando, né? E aí, para mim, me veio uma coisa agora, eu acho que às vezes a gente tem medo de errar e talvez uma resistência, e quando você falou de médico, eu lembrei,
que acho que às vezes a gente tem 2 medos, sinto, tá? Um é, nossa, mas eu vou começar a falar e vai vir muita demanda e eu não vou conseguir atender porque vai me dar mais trabalho e eu já tenho muito e-mail. E aí eu queria deixar só pra vocês lembrarem da Amanda, que começou a mandar os e-mails, né, e provocar um pouco essa demanda, mas como vem mais qualificado. Então eu acho que quanto mais a gente fala sobre o assunto, quanto mais a gente gera conteúdo, eu acho que a gente pode se surpreender da demanda ser mais qualificada, então de não ter esse medo do volume. E a segunda coisa que aí sim, eu conectei com os médicos, que eu acho que a gente tem medo, às vezes, de abrir muito conteúdo falando, pô, mas aí eu vou falar muito, e aí quando o cara estiver ali na frente comigo, eu não vou ter mais nada, né? E aí é muito louco esse movimento dos médicos, porque pensa assim, hoje praticamente acho que, sei lá, não tenho ideia desse dado, eu chutaria 80% dos médicos do Brasil estão nas redes sociais, né? Porque até para gerar consulta virou quase um boca a boca ali, de você ver quem é essa pessoa nas redes sociais, sobre o que ela fala. E os médicos lá atrás poderiam ter tido um medo de falar assim, mas eu vou dar dica sobre febre pediatra, sobre cólica, sobre não sei o que, aí ninguém vai vir na minha consulta, eu vou vender menos consulta. Esse poderia ter sido um medo real, né? Mas eu acho que quanto mais, hoje a gente tá nesse mundo, que quanto mais a gente faz, quanto mais a gente fala, eu acho que a gente só abre mais portas, mais negócios, constrói mais credibilidade, confiança e traz mais resultado de valor, assim, né? Total, é quase como se a gente financiasse, né? Pra mim é uma sensação assim, você financia o teu próximo cliente quando você abre esse espaço. Então, acho que justamente o que a Si trouxe desses conflitos ou desses receios, e eu vou trazer assim uma lição que eu aprendi. Primeiro vende. Tem um problema, você vai resolver dentro de casa. Mas assim, faça a venda, porque a venda é o oxigênio do teu negócio. Então assim, se você tem medo de vender, cara, teu amanhã talvez não exista, entendeu? Então assim, vende, deixa o volume acontecer, deixa a demanda vir, deixa o cliente estar ali. E aí você vai perceber, opa, preciso de mais gente, preciso de time, preciso de sistema, preciso de... Quais são os recursos que eu preciso para efetivamente entregar o melhor, que eu sei que vocês querem entregar, o melhor para o cliente de vocês. Mas sempre, sempre, a venda é o oxigênio de uma empresa, não tem jeito. Então, eu Deixa diria, chegar o problema bom. Isso, deixa chegar o problema bom e com certeza você vai ter como resolver isso da melhor forma. É verdade. Agora, você falou de erro, né? Que um dos erros é assim, a gente vomitar todo o nosso repertório sem saber o que de fato, quem tá assistindo a gente quer consumir. Quais são os erros que você já passou aí na sua vida mais comuns de quem tá começando? Porque eu quero te dar uma dica, né? Você já começar sabendo, para que o corretor evite. Primeiro de todos, eu diria que é assim, essa questão de deixar o medo dominar. Quando a gente deixa o medo dominar, a gente acha que o outro talvez não perceba, mas ele percebe. Então, assim, primeira coisa, olhem para vocês, olhem para o histórico que vocês têm, olhem para tudo que vocês já construíram, assim, poxa vida, vocês estão aqui, né? Vocês estão aqui assistindo a gente, com um parceiro gigante do mercado, vocês construíram algo muito relevante, vocês são relevante. Então, não se sabotem nesse lugar, não se permita que isso se torne maior do que você é. Vá e dê esse passo, faça esse movimento com convicção de que isso é realmente uma ferramenta de negócio, uma ferramenta para o seu trabalho. A segunda coisa é assim, o medo também, eu diria, mas o medo aliado a essa coisa de e se eu viralizar? E se eu polemizar? E isso vai acabar com a minha vida? Isso vai acabar com a minha reputação? E eu acho que quando a gente vai tendo clareza da nossa marca, quando a gente vai tendo clareza da nossa atuação, do nosso território, do nosso público-alvo, isso vai virando algo muito mais controlado. Quando a gente está num trem desgovernado, realmente a gente não sabe a direção dele. Né? O trem desgovernado ele pode ir para qualquer lugar. Agora, se você está num lugar de conceber esses pontos centrais e importantes e falar, perfeito, entendo para que eu tô aqui, para quem que eu tô aqui e o que eu quero com isso. E aí você vai perceber que tem coisas que entram ali e coisas que não entram ali. E eu digo mais até assim, tenho muitos mentorados que acabaram viralizando e que, cara, a viralização foi maravilhosa. Então, assim, por que também esse medo todo dessa coisa do viralizar? Deixa viralizar e aí a gente vai lidar com o que aconteceu e o que a gente vai fazer e como que a gente vai conduzir. Agora, por outro lado, também não tenta, a qualquer custo, colocar melancia na cabeça.
mas é uma coisa que pra gente é óbvia, mas que não é Sim. óbvio pra todo mundo, né? Vejo muita gente tentando a melancia na cabeça, sabe? Seja em vários e muitos aspectos. Seja num lugar de provocar e tentar uma polêmica ali, seja num lugar de ficar querendo comprovar um lifestyle que não necessariamente é seu e começar a gastar uma grana pra mostrar pro outro que tem uma autoridade, uma relevância, pipipá. E, putz, será que é sobre isso? Será que não é muito mais eu definir meus temas, minhas pautas, a minha frequência e a forma como eu faço isso, a forma como eu legitimo isso, do que eu ficar, gastando, né, em qualquer tipo de bem que a gente possa falar aqui? Então, eu diria que esses são os apanhados dos maiores erros que eu diria, assim, se afasta, sabe? Não deixa dominar. Legal. Boas dicas, hein, gente? Boas dicas. Agora eu queria falar com você, corretor, aproveitar que essas duas estão aqui, e falar de futuro. Né? Eu sempre deixo essa perguntinha, essa cerejinha do bolo aí no finalzinho da nossa videocast. Quando a gente enxerga futuro do digital, né? Dentro do contexto do mercado segurador, como é que você enxerga essa evolução? Para onde é que a gente está? Para onde que a gente está indo? Eu acho que tem uma coisa de futuro, né, Lu? A gente fez um estudo recente com a Box 1824, que é uma consultoria que a gente ama, que é super parceira nossa, né? E acho que uma das coisas que a gente vê é um pouco a evolução do conceito de proteção durante os anos. Muito aí fazendo um paralelo com o que a AMA fez de passar por 3 grandes momentos na internet, a comunicação. Acho que quando a gente traz para o nosso mundo, a gente viu que teve uma era lá atrás, até pelo momento socioeconômico do país, que as pessoas protegiam bens, né? Então, elas estavam muito preocupadas em proteger o que elas tinham. Proteção tinha muito a ver com patrimônio. Aí a gente viveu ali um segundo momento que foi exponencial no Brasil, capa da Times, Cristo subindo, aquela super emblemática e tal, né? Acho que internet, surgimento das MEIs, acho que foi um monte de coisa econômica, que aí além de proteger o patrimônio, porque acho que isso vai se somando, a gente viu a proteção como quero fazer o meu patrimônio render. E aí tinha muito a ver com o investimento. Eu preciso pensar no meu futuro, eu preciso proteger o que eu tenho e construir em cima disso. E aí agora a gente está vivendo um terceiro momento, que acho que foi depois da pandemia, né? A pandemia foi um marco muito grande, que as pessoas estão preocupadas em proteger pessoas, né? Proteger quem eu tenho, proteger quem... Acho que na pandemia a gente é muito brasileiro, de põe mais água no feijão, qualquer coisa eu vou na sua casa e quando você vê a pandemia... Não dá, né? Você tá ali. Então, acho que trouxe muito para discussão, né? O Luciano Soares fala muito isso, que trouxe para conversa na mesa dos brasileiros a gente falar sobre a importância de proteger pessoas. Então, acho que quando isso é um código cultural que a gente fala, né? Acho que é um posicionamento ali que tá nascendo agora, né? Então, ele é emergente, que é o código que a Box fala, então tá começando. Então, acho que quando a gente olha para o futuro, eu acho que é um momento muito importante para a gente conscientizar cada vez mais os brasileiros e aproveitar esse momento para trazer para as pessoas a importância, né, do seguro de vida. E aí, acho que também, cada vez mais, combinado com Prev, né, a gente fala muito de uma proteção completa. Pode ter um momento da sua vida que o seu patrimônio é menor e você precisa de um seguro de vida muito maior, porque se acontecer alguma coisa, seu beneficiário vai precisar ter um valor mais alto ali de prêmio para conseguir se estabelecer. E talvez você vai gerando patrimônio, aí você pode ter um seguro de vida menor, porque o seu patrimônio é maior, e aí o seu seguro de vida vai funcionar para uma sucessão patrimonial e para ele conseguir ter acesso a todo esse patrimônio, né? Então, eles são muito complementares de acordo com o momento de vida, e acho que nossos corretores são os melhores para conseguir fazer essa leitura da vida e do momento e do comportamento e da necessidade dos clientes e criar essa conexão para mostrar para ele a importância do seguro de vida, né? Mostrar para ele o que é melhor para essa realidade dele. E aí, já falando um pouco de futuro, acho que não tem como não falar de inteligência artificial. E a gente tem a Ave, né, que é a nossa assistente virtual aí da Ecatu. Não sei se a Ama conhece, mas é um WhatsApp, é uma inteligência artificial no WhatsApp, que os corretores falam com ela, do tipo... Generativa. Gente, é maravilhoso. tudo. Meu sonho, Que tudo. tá? Quem não tá usando o corretor, por favor, porque meu sonho era ter uma pra mim. Nossa, maravilhoso. Porque assim, me manda a lista de clientes inadimplentes, ela manda na hora. Escreve um e-mail pro meu cliente. Não, gente, esse falando, era o meu sonho há, tipo, Generativo. 10 anos atrás. Me dá a Ele escreve discussão todos os contratual. me fala minha
minha comissão de tal coisa. Uau. Então, assim, o corretor ganha um tempo que no trânsito, por Resolveu áudio, a vida. Resolve a vida. escrevendo, ou Resolveu tirando uma a foto vida, de um papel que você cara. escreveu na mesa com o cliente. Me dá uma cotação para um cliente aqui que eu tô, Nossa, tudo que que tem eu queria tantos ter anos, tido. tal. Cara, tudo, assim. Então, acho que isso é muito legal para ganhar tempo, que é o que a gente fala, né? Para eles ganharem tempo. Acho que é uma ferramenta de trabalho que várias profissões amariam ter. E acho que a gente, como Icatu, tem um super orgulho de ter lançado para os corretores ali, de ser pioneiro nessa gestão ali da carteira com a inteligência artificial. Então, acho que é super importante, olhando aí para futuro de mercado. E você trouxe uma pauta, assim, que assim... a gente, assim, não trouxe vozes da minha cabeça. A gente tá baseado em pesquisa mesmo, né? Assim, de mercado. As pessoas estão preocupadas em proteger pessoas. E já tem conteúdo aí de conexão com os teus clientes, com o teu público aí nas redes. E aí, falando em Ô, conteúdo... Lu, deixa eu só te complementar, que eu acho que isso é um ponto tão legal, assim, justamente, né, voltando um pouco na história, e aí, olhando quando esse mercado, ele realmente... Quando a gente olha para investimentos e a gente teve ali aquelas primeiras pessoas que efetivamente se posicionaram com intenção naquele lugar, naquele território, diante daquele público e tal, não sei o quê, e hoje são gigantes, né? É o que a Cíntia falou, isso foi uma era. Gente, esses dados aqui que estão sendo trazidos nesse momento, talvez eles signifiquem a entrada de uma nova era, né? A entrada de um novo hábito, a entrada de um novo pensamento que molda a sociedade. Quem dera eu poder estar no lugar de vocês e me posicionar nesse pré-boom, É isso. É mesmo. né? E tá ali à disposição, e educando, e informando, e provocando, e desafiando, porque já as pessoas elas vão olhar para isso com muito afinco e com muita necessidade, e até diria que assim, uns por dor, outros por amor. Esteja você lá. Seja você essa pessoa a receber, né? Esse território ainda está sendo construído, né, Amanda? Exato. Não, essa necessidade tá começando a aparecer, exato. tá começando a culminar. E eu acho que assim, a próxima, né, assim, o próximo golaço que vocês podem fazer, que vocês podem ter, é estar ali prontos pra quando vir, né, quando o cavalo selado passar na frente, você tá ali do jeito que tinha que estar pra realmente conseguir conduzir a história. Perfeito, perfeito. E quando a gente fala de futuro de conteúdo, o que vem de tendência, Amanda? Olha, gente, eu acho que assim, sempre falaremos sobre um mercado que, ao meu ver, vai ser mais democrático, que vai permitir mais pessoas entrarem, mais pessoas estarem, mais pessoas se formarem diante disso. A gente tem uma entrada revolucionária da inteligência artificial diante dos nossos olhos. Aonde exatamente isso vai parar, sinceramente não sei. Só sei que hoje o entretenimento está na nossa mão e a gente precisa ter isso como clareza ou como ponto de partida. Por quê? Porque qualquer momento que as pessoas têm, elas dão uma zapeada em qualquer canal que seja. Pensa vocês, tô numa fila, eu tô com, sei lá, qualquer tempo de ócio, a gente tá onde? Zapeando as redes, né? E aí, quando a gente tem essa apropriação de 1, democratização, 2, inteligência artificial e 3, conexão, a gente tem algo muito poderoso nas nossas mãos. Então, assim, sinceramente, o que eu acho que a gente pode esperar do mercado de conteúdo à frente é uma abertura. É realmente, assim, um espaço muito amplo para quem quiser estar. Por outro lado, eu acho que a gente vai ter muito mais facilidade de criação, muito mais ferramentas para criação, e quem vai prosperar são aqueles que conseguem se diferenciar. São aqueles que conseguem trazer ou uma pegada criativa, ou algo de diferente, ou muita conexão com o seu público final, e aí são esses que dominam. Maravilha! A gente tá chegando no finalzinho aqui do Ah, CatuCast, é uma pena, né? pena. Ficaria aqui no sofá da sala, Total. aqui conversando até... Total. Mas a gente tá chegando no finalzinho. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem aí pro corretor que tá assistindo a gente. Final, acho que a gente falou de muito conteúdo bacana, né? Muito conselho, muito insight. Eu queria só que vocês trouxessem uma mensagem final pro corretor que tá assistindo a gente, pra gente fechar esse Eu primeiro? CatuCast. Eu ouvi o César, né, falando num IcatuCast, uma coisa que eu acho muito poderosa que a gente vem conversando aqui, que é a gente não tá sendo bem sucedido no nosso mercado, né? E a gente, seguradoras, corretores, acho que parceiros, acho que não temos. Porque quando a gente olha que só 17% da população
tá protegida, né, com países mais desenvolvidos esse número sendo 80, a gente tá com 17, então mais de 80% da população não tá protegida, sendo que a gente sabe a relevância e a importância que isso é, independente do tamanho do seu patrimônio, porque é isso, né? Pode ser muito importante para uma coisa essencial, pode ser para uma sucessão patrimonial. Acho que a gente não está conseguindo se conectar com esse público, se comunicar da melhor forma. Então, acho que a gente se provoca aqui no marketing, como companhia, acho que o tempo inteiro, acho que esse é um dos nossos maiores desconfortos, porque talvez se a gente continuar fazendo o que a gente vem fazendo até hoje, a gente está, né, dando passinhos muito pequenos. Então, o que a gente pode fazer diferente e falar de um jeito diferente para conseguir, de fato, gerar essa conexão? Então, acho que essa talvez seja a minha principal mensagem. E aí, quando a gente traz aqui para as redes sociais, eu acho que a Amanda falou bastante, né? Como é um canal que a gente tem esse domínio e como que vocês podem ser vocês e estarem lá. E aí, acho que é a gente acreditar na força e no poder, porque talvez seja uma das formas desse cavalo selado que está passando e que vai ajudar a gente a alcançar um público muito maior. E aí, acho que a gente fala várias coisas, né? De não ter medo, e não é para ir sem medo. Acho que é super importante ter a responsabilidade, mas talvez aproveitar essa oportunidade. Acho que tem muito a ver com testar, né? Eu acho que quanto mais vocês testarem e entenderem ali qual que é a reação do público, o que deu like, o que deu comentário. Eu brinco muito que eu falo, se não quer brincar, não desce pro play, porque com certeza vão vir críticas, né? E aí não adianta apagar todos os comentários, né? Tipo, criança pequena que pega a bola e volta para casa. Eu acho que é um lugar que você tem que entender, que a Amanda falou, que é uma troca, né? Então, como você consegue se preparar com a maior responsabilidade, com a confiança do que você sabe, do que você ama, do que você consegue contribuir para essas pessoas que estão desprotegidas, e descer ali pro parquinho para comentar isso de um jeito mais aberto e verdadeiro possível, né? Eu acho que pode ser muito transformador. Eu acredito muito nisso que a Amanda falou. A gente passou por um boom de mercado de investimentos e eu acho que a gente está chegando nesse boom quando a gente olha para a vida e para a proteção de pessoas como um todo. Então, quem vão ser esses influenciadores, né? Quem será que foram os primeiros médicos que entenderam lá atrás que eles precisavam contar com o digital, os primeiros influenciadores do mercado financeiro que entraram lá para falar de investimentos, que era um assunto que ninguém gostava de falar, né? Então, acho que a gente está num momento muito propício para contar com vocês, para gerar essa conexão com o público. Maravilha, sim. Eu vou ter que comentar. Eu vou só ter que dizer que, assim, a gente pode olhar para isso como um desafio ou como uma grande oportunidade. Perfeito. Com certeza. E, assim, eu olhando, eu acho que é uma enorme oportunidade. E, gente, quem melhor do que vocês para dominar esse movimento e puxar essa legião que tá ali? Talvez ela esteja ainda sem consciência, mas talvez ela tenha uma necessidade. E quem é o agente transformador que vai gerar, possibilitar essa consciência do público final? São vocês. Né? São vocês, de todas as formas, em todos os canais, em todos os pontos de contato. Então, assim, antes de mais nada, é olhar para esse lugar de futuro e entendendo que as pessoas cada vez mais, elas querem pessoas, mesmo nessa revolução que a gente está vivendo, né, dos robôs dominando muitos espaços. Então, os nossos bens maiores são as pessoas que estão ao nosso lado. Então, olhar para isso e puxar isso, né, com muita força. Desculpa, te cortei, mas eu não resisti. Não, imagina, eu acho que você, inclusive, já deu até seu recado. Gente, então esse é meu recado sobre o futuro. Puxem o mercado, puxem o desafio, chamem o desafio para vocês. Olhem, testem, façam, se desafiem o outro, conversem com o outro, provoquem o outro. E não tenham dúvidas que o retorno disso vem. Quando é bem feito, ele vem. E qual é o maior termômetro que vocês podem entender, né? Se isso está fazendo sentido ou se isso não está fazendo sentido. As métricas. Exato. As métricas falam, né? Então, tô com as métricas ali muito baixas. Alguma coisa não tá legal. Deixa eu olhar, deixa eu reestruturar, deixa eu repensar, deixa eu trazer algo novo, algo diferente, algo distinto que eu possa fazer isso realmente se tornar relevante. Perfeito, Amanda. Gente, nossa, quanto conteúdo importante aqui que a gente tratou com o corretor. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, viu? Obrigada, Amanda. Obrigada, Si. Obrigada, Lu. Obrigada, Amanda. Obrigada, gente. Prazer. Foi o máximo.
E você, corretor, lembre-se, construir marca pessoal forte e relevante é essencial para se destacar no mercado. E você tem uma ferramenta muito forte e muito importante nas mãos, que é propósito, tá? Então, use as dicas e estratégias que a gente discutiu aqui hoje para se conectar com seus clientes, para aumentar a sua visibilidade nas redes sociais, gerar conexão e, lógico, consequentemente, negócio, né? Então, assim, ó, eu me despeço por aqui, mas a gente se encontra em outros episódios do iCatoCast. Até lá!